Olá, gente. Primeiro que nada, um anúncio importante. Eu não tenho mais condição de manter aquela, aquele tipo de promoção que estava fazendo, né? As consultas baratinhas de R$ 20, por vários motivos. Um é que a minha agenda está realmente saturada. E o outro é que eu não quero diminuir a qualidade das interpretações, porque as interpretações levam tempo realmente. Às vezes a pessoa recebe uma interpretação a respeito de alguma pergunta e não vê todo o processo analítico que tem antes disso. E algumas consultas são mais difíceis que outras. Então eu não posso soster isso mais, gente. E em relação a isso também, é aquela coisa, né? Esses vídeos são uma orientação. Vocês precisam completar com as analogias. É a parte mais difícil. Encontrar a analogia entre o que está dizendo a resposta do I Ching em relação à situação, ao assunto e à pergunta que você faz. Então vocês têm que utilizar a sua imaginação, tá? Porque cada hexagrama pode ter uma enorme multiplicidade de significados. De fato, por exemplo, o trigrama superior de cada hexagrama, né? Trigrama superior, trigrama inferior. O superior pode significar, como diz várias vezes no I Ching, o exterior, o interior, o inferior é o interior, mas o superior também pode significar a mente, pode significar um pensamento, uma ideia, e o inferior pode significar o corpo, pode significar um sentimento, pode significar uma atitude, pode significar um fato. Se você vai perguntar sobre uma questão de política, por exemplo, o superior vai significar o governo, o inferior pode significar o povo, ou um líder e os subordinados, o chefe e os funcionários. Também, se vai perguntar sobre uma questão familiar, pode estar relacionado com os pais no superior e os filhos embaixo. Então, use a sua imaginação, porque aqui vai um etc, 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 infinito. Tudo vai depender da situação, do assunto e da pergunta especificamente. Lembre que o I Ching responde uma pergunta, então você tem que situar isso no contexto. Vai e olha o vídeo sobre interpretação ou também o vídeo sobre mediunidade. Eu acho que são interessantes. E, aliás, eu organizei os vídeos do canal em 4 playlists. Um é de curso, o curso sobre o I Ching, depois o outro é alquimia interior, o outro é sobre os hexagramas, um por um, com cada uma das linhas, e o outro também de interpretações demonstrativas, tá? Eu estou deixando esses 4 playlists sempre na descrição e no primeiro comentário, ok? Então, hexagrama 8. Ele vem do hexagrama 7, é a inversão do hexagrama, tá? 7. E, basicamente, no hexagrama 7 vem que tem uma luta, tem um levantamento das massas, tem um levantamento daquela energia que permanece embaixo da terra e que em determinadas situações é preciso ser convocada para lutar. Né? Quando chega a hora de lutar, precisa reunir força, precisa reunir energia. Contra outros, podem ser inimigos, podem ser concorrentes, pode ser uma luta ideológica, pode ser um debate, pode ser um desafio também, ou contra nós mesmos, de repente a gente tem que lutar também. Quando, por exemplo, se provoca uma incoerência entre o que pensamos e o que fazemos, né? Entre atitudes, situações em que há uma autossabotagem, enfim, a gente muitas vezes tem que lutar, uma doença, né? E esse hexagrama 8 vai para o hexagrama 9. E o hexagrama 9 é a domesticação da personalidade, é a domesticação do aspecto exterior, sim, da gente, né? É a personalidade. E ele fala de força no interior e suavidade no exterior, então tem a ver também com as normas em que a gente se relaciona, tem a ver com a tolerância, com a convivência. No meio está o hexagrama 8. Lembra que quando a gente vê o hexagrama anterior e o posterior, isso não corresponde à resposta, isso é simplesmente para entender a natureza do hexagrama que a gente está analisando, né? Então, depois de uma vitória, depois de uma luta e de uma vitória, leia
o hexagrama 7, a linha 6, né, onde se conquista a vitória, aquilo que foi conquistado deve ser administrado, deve ser sustentado, deve ser sostido. É o que vocês vão encontrar no hexagrama 8 quando diz que se dão os feudos para os príncipes e que o rei mantém uma atitude, uma boa relação com aqueles príncipes, né? Amigável, né? Exemplos vários. Por exemplo, há uma eleição política no país, em qualquer país, né? Se trabalha, se luta para ganhar essa eleição. Depois tem que governar, né? E para governar precisa apoio das bases, precisa apoio dos empresários, precisa apoio de outros políticos, precisa apoio, né? É a sustentabilidade do processo posterior à luta, né? Você tem um conflito interno, sei lá, seja o que for, ou tenho que parar de beber, ou tenho que parar com isso, ou tenho que parar com aquilo, ou tenho que fazer aquilo. Depois que você chega numa decisão, você precisa ser leal com aquela decisão. Esse hexagrama 8 no português dice manter-se unido e, entre aspas, solidariedade. Em espanhol está ao contrário, é solidariedade e, entre aspas, manter-se unido. É a mesma coisa, mais ou menos, né? Porque solidariedade vem de sólido, né? Etimologicamente, né? Então, outro exemplo, por exemplo, você lutou para encontrar um canal sobre o Weixin que seja sério, que dê informação séria. Aí você lutou, você procurou, viu um, viu outro, engoliu um monte de vídeo que não gostou e não sei o que. Aí você chega no canal que você gosta, né? Como você manifesta sua lealdade? Tem várias formas, né? Indirecta, né, gente? Que tem muito vídeo com muita visualização e não tem reação nenhuma, não tem nenhum like, não tem nada. Como você mostra essa lealdade com o que você achou bom, com aquilo que você achou que tem um valor? Com like, compartilhando, comentando, dando engajamento, né? Por quê? Porque o hexagrama 8 tem a ver com a comunidade de interesses. A solidariedade se dá por comunidade, por uma coerência de interesses. Tem a ver com a solidariedade entre as partes e o todo, entre o líder e os subordinados também, né? E não é que um é mais importante que o outro. Eles formam um todo, um todo sólido, por isso que é importante a solidariedade. Tem a ver com a base da organização social, onde o bem-estar do outro, seja o líder ou seja um outro no mesmo nível, é importante. Se seu vizinho está passando um perrengue e a família está passando fome e não sei o que, é importante ajudar o vizinho. É importante ajudar aquele desconhecido. Por quê? E porque faz parte da organização social. Não tem aquela coisa de que eu me salvo e o outro foda-se. Não existe isso na organização social. Porque o outro que você pensou que foda-se é o que vem depois e rouba você. Ou rouba a outra pessoa. Ou faz alguma coisa desesperada. Então é a organização social, é a base da organização social. O outro importa, é importante, mas também pode ser trasladado à organização familiar, pode ser trasladado inclusive a nós mesmos como uma multiplicidade, tem que ter uma solidez enquanto ao que a gente pensa, sente e faz. Se não tem aquela lealdade entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, se entra num conflito, se entra num dilema, se entra numa neurose, em uma divisão. Também é importante como base da economia ou como base de uma empresa. É a organização, é o que ordena um todo. Sim? Na imagem a gente vê que os feudos são administrados por príncipes vassalhos e o rei principal, mantém uma boa relação, mantém um trato amistoso com príncipes que são dignos para evitar abusos. É a lealdade com aquilo que tem valor. Olha a linha 6 do hexagrama 7. Na imagem do 8 se reproduz praticamente o mesmo texto. Acima temos Kun, embaixo temos Kun,
que são os subordinados, que são dóciles, são dedicados e são obedientes. Veja o hexagrama 2 nos vídeos sobre os hexagramas. E acima temos Kan, que é o líder. É o líder que é central, é correto e é forte. É a linha 5 do hexagrama 8, sim? E aí aparece aquela coisa, né? Indague mais uma vez, se você tem elevação, constância e perseverança. Elevação, constância e perseverança. Para quê? Para poder ser líder, né? Se você não é, se você não tem essas três condições, então deve se unir a uma comunidade organizada. São os inseguros. E depois tem aqueles que chegam tarde, que têm um infortúnio. Por quê? Porque eles ficam sem base e sem cabeça. Não tem uma base organizativa e também não tem um líder. Então o ensino que nos deixa esse hexagrama em termos de alquimia é: somos solidários, realmente somos solidários com nós mesmos, com os outros, somos solidários da forma correta, porque tem jeito de ser solidário da forma errada também, vai vendo depois as linhas mutantes, né? Somos solidários com aquilo que merece valor ou não? Esse é o ensino, a pergunta que deixa esse hexagrama. Então, vamos para as linhas mutantes. A linha 1 é a verdade duplicada, é duas vezes verdade, é a verdade verdadeira, é uma lealdade incondicional, que não precisa nem sequer ser analisada, é uma lealdade incondicional mesmo, sim? E inclusive a boa fortuna vem desde fora, é uma boa fortuna que é praticamente inesperada. Essa linha vai para o hexagrama 3. No hexagrama 3 a gente vê que se põe ênfase na perseverança, no empreender e em designar ajudantes, que seria a solidariedade. Na imagem é desembaraçar e ordenar, ok? E na linha 1 do hexagrama 3, que não corresponde à resposta, mas que é interessante para ver a relação com a linha 1 do hexagrama 8, é vacilação e trava. Ok? Se bem quando eu menciono os hexagramas mutantes e a linha do hexagrama mutante, se bem isso não tem relação com a resposta em termos de ortodoxia, eu costumo ver isso por uma questão de ver qual que é a natureza da linha mutante do hexagrama principal. Porque uma coisa que eu não mencionei antes, mas quando eu sempre falo do hexagrama complementar e aquela linha, se você tira uma resposta onde tem o hexagrama 3 com a linha 1, vai dar como complementar o 8. Ou seja, você tem que ver a coisa de trás para frente e de frente para trás. Gente, leia tudo. A linha 2 é solidário interiormente, é solidário desde a sua interioridade, sem necessidade de especulação. A especulação, nesse caso, é indigna, porque a união é inevitável. E de novo aparece a perseverança. Aí, essa linha é Yin-Yin, é Nia-Yin em posto Yin, ela é correta e tem relação de correspondência com a linha 5, que é o líder, que tem elevação, duração, constância e perseverança. Essa linha vai para o hexagrama 29, que é o fluir com veracidade, com a veracidade da água, é a confiabilidade da água, é o avançar espontâneo da água, ok? Sem pretensões extraordinárias, tem a ver com adaptação. Depois temos a linha 3, a linha 3 é uma linha Yin em posto Yang, é uma linha que está na transição entre o trigrama inferior e o trigrama posterior, e se diz que essa linha fala de uma situação onde está sendo solidário com pessoas erradas, está sendo solidário com aquilo que não merece a solidariedade, ok? Isso evidentemente ocasiona um prejuízo, E vai para o hexagrama 39, o obstáculo, o impedimento, que diz que tem que procurar no sudeste e evitar o nordeste, porque o sudeste são os amigos confiáveis. E no nordeste o caminho é muito íngreme, a montanha, e há
perigo. Na linha 3 do hexagrama 39 diz que retorna e evita o perigo. Na linha 4 temos uma linha yin-yin. Essa é correta. Solidariedade no exterior, solidariedade que se exterioriza. Perseverança é o ministro que, em função dele ter uma situação institucional estabelecida com o líder, que está na linha 5, que está acima, ele pode expressar essa solidariedade. Ele pode se manifestar sobre essa solidariedade. É o ministro, sim? E essa vai para o hexagrama 45, que é muito parecido. É favorável ver ao grande homem, que seria aquele líder, né? E se fala de veneração, se fala de sacrifício, se fala de uma dócil entrega. Na linha 4 do hexagrama 45, vemos que se trata de um ministro devoto, de um ministro que realmente tem uma enorme veneração pelo seu líder e grande boa fortuna. Na linha 5, ela é correta, é yang-yang, é central e é forte. E ela representa a manifestação da solidariedade. E não precisa de aviso para a população, porque se representa com a situação de que o rei só vai caçar aqueles animais que entram pela própria bondade, pela própria decisão, na área onde eles vão ser caçados. Aqueles que não querem entrar ali, ele deixa ir. Ou seja, é um líder que é líder pelo seu mérito e os servidores, os subordinados, aqueles que seguem esse líder, fazem isso por própria natureza. Vai para a linha 2, aceitação, sem dirigir, aceitar o dever. A linha 5 do hexagrama 2 é a beleza interior sem ostentação. O equilíbrio é o centro, é a cor amarela do sol. A linha 6 é yin-yin. Ela não tem cabeça e ela não tem base. Ela está no cume do perigo e se perde. Vai para o hexagrama 20, que é a visão, mas nesse caso é a visão que não vê. A linha 6 do hexagrama 20 olha para baixo para o governante e está preocupada. A bondade não está satisfeita. Se todas as linhas saem mutantes, vai para o hexagrama 14, grandes posses. Pela comunidade com os homens se obtém as coisas, se obtém a quantidade. Julgamento, sublime sucesso, comentário, maleável ascende ao lugar de honra. Superiores e inferiores correspondem. Ok? Então, gente, leiam tudo, da trás para frente, o hexagrama anterior, o posterior, as linhas mutantes, leiam tudo, analisem. A resposta pode ser inusitada.